Mãe, tirei um 10, na prova me dei bem, tirei um 100. Quero ver quem me reprova, decorei toda a lição, não errei nenhuma questão, não aprendi nada de bom, mas tirei 10. Boa, filhão! Quase tudo que aprendi, amanhã já esqueci. Decorei, copiei, memorizei, não entendi. Quase tudo que aprendi, amanhã já esqueci. Decorei, copiei, memorizei, não entendi. Decoreba! Esse é o método de ensino, eles me tratam como uma mebe e assim eu não raciocino. Olá, meu nome é Omaro, seja novamente bem-vindo ao Morgatório do Pássaro. No meu último vídeo eu falei sobre a questão financeira aqui no Brasil. O link está aqui embaixo e se você ainda não viu, dá uma conferida. Foi uma resposta ao Kim Kataguiri, ao Adolfo Saxida e ao Gustavo Iosp. Diga-se de passagem, aqui está o meu convite formal ao Kim e ao Gustavo Iosp para eles participarem comigo de um hangout, que é para a gente debater melhor essa questão financeira aí. Se você está assistindo esse vídeo e tem contato com o Kim ou com o Adolfo Saxida, bom, eu te peço para entrar em contato com eles, avisar que eu estou fazendo aqui essa proposta para o Hangout, para a gente poder fazer o debate. Lembrando que a intenção do Hangout é fazer um debate saudável e respeitoso. Bom, algumas pessoas viram o meu vídeo anterior e entenderam que eu estava falando que o único problema da educação brasileira é financeiro, o único problema que a gente possui é de grana. Bom, eu não falei isso, é porque, sei lá, tem uma galera que assiste e não presta atenção. Dá uma olhada no que eu falei nesse trecho aqui. Sim, eu concordo que existem problemas gravíssimos na gestão. Seres humanos. Esse vídeo anterior foi focado na questão do PIB, nesse aspecto da grana, porque foi um vídeo resposta a dois outros vídeos que falavam exclusivamente de dinheiro. Bom, agora eu vou abrir o leque e vou falar de outros problemas da educação. Mas eu já quero deixar algumas coisas bem claras aqui. Número 1. Eu não sou um guru salvador da educação brasileira. Número 2. Eu não conheço uma fórmula mágica para salvar a educação brasileira. E número 3. Eu vou deixar de tocar em vários assuntos, vários pontos, vários problemas, por algumas questões. Uma, por ignorância minha, ou pode ser por falta de tempo, ou porque eu ainda vou falar disso em outro vídeo. Outra coisa, o que vai sair daqui é apenas uma opinião, que pode estar certa ou errada. Então eu não estou fazendo esse vídeo aqui para pagar de fodão, sabichão, que sabe de tudo e chega aqui para vomitar a sua sabedoria em cima de vocês. Meu canal é só um espaço para debate e minha opinião é só um ponto de partida para esse debate. Beleza? Sem mais delongas, vamos ao que interessa. A memória e o processo de aprendizagem. Seres humanos, eu vou fazer algumas explicações sobre neurologia, que não é a minha área de conhecimento. É claro que eu pesquisei tudo que eu estou falando, inclusive essas informações estão disponibilizadas aqui na referência, deem uma olhada. Mas se a explicação não ficar muito clara, se você não conseguir entender alguma coisa, ou se eu cometer algum vacilo aqui, eu peço que você me corrija ou que você esclareça isso aqui na barra de comentários. Bom galera, o cérebro é muito complexo, neurologia é uma disciplina cheia de detalhes, mas eu quero que vocês percebam que aqui eu não vou entrar nesses detalhes, isso aqui não é um curso de neurologia. O que eu vou fazer é mais uma explicação introdutória e panorâmica. Muito bem, em termos gerais, nós podemos dividir o cérebro em 3 áreas principais. Essa região laranjada que fica aí na base do cérebro é responsável pelo controle das funções básicas do nosso corpo. É daí que vem o controle da respiração, a sensação de fome, sede, equilíbrio, enfim. São ações automáticas que mantêm a máquina funcionando. Também é nessa região que se concentram nossos instintos de sobrevivência e reprodução. Ainda olhando a imagem da esquerda, no meio do cérebro nós temos essa parte vermelha, que é onde funciona o sistema límbico. Essa região é responsável pelos nossos sentimentos e pela memória de curto prazo. Agora olha essa imagem da direita. Vamos dizer que essa é a parte mais nobre do cérebro. É daí que sai nossa capacidade lógica e analítica. Nossos pensamentos racionais, a linguagem, a moralidade, e é onde fica armazenada a memória de longo prazo. Seres humanos, essa parte azul e rosa que vocês estão vendo aí no meio do cérebro é o hipocampo. Uma de suas várias funções é lidar com a memória de curto prazo. Isso significa que se a pessoa sofrer uma lesão no hipocampo, ela não vai conseguir se lembrar de fatos recentes e não vai aprender mais nada, porque antes de chegar no córtex, a informação passa pela memória de curto prazo, que fica no hipocampo. Fazendo aqui uma analogia, a memória de curto prazo é como escrever na areia. Você escreve fácil e apaga fácil. Já a memória de longo prazo é como talhar na madeira.
É difícil colocar informação, mas também é difícil apagar. Uma outra analogia válida é comparar a memória de curto prazo com a memória RAM do HD, que é aquela memória volátil. E a memória de longo prazo você pode comparar com o seu HD. Tá bom, Amaro, mas o que isso tudo tem a ver com a educação? Aí eu pergunto para você, durante uma aula qualquer, você acha que os alunos eles estão armazenando informações na memória de curto prazo ou na memória de longo prazo? Na memória de curto prazo, é claro. Durante as aulas, ou melhor, durante o dia, o nosso cérebro vai armazenando informações nessa memória de curto prazo. E quando você dorme, especificamente durante o sono REM, Rapid Eye Movement, o seu cérebro vai transferindo essas informações lá do hipocampo para o córtex, da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. E esse é o processo que nós chamamos de consolidação da memória. É a hora que você transforma o seu cérebro. Cria-se novas sinapses. E é justamente por isso que nós precisamos do processo do sono. Por exemplo, não dá para você trocar o pneu do carro em movimento, né? Você tem que parar e fazer essa substituição. A mesma lógica você aplica ao cérebro. Você tem que parar e fazer esse processo com ele ali em repouso. É importante ressaltar que a grande maioria das informações que ficam ali na memória de curto prazo vão para o lixo. E somente um pouquinho dessas informações que a gente vai capturando durante o dia que são selecionadas para ir para a memória de longo prazo. Existem duas maneiras de pegar essa informação lá do hipocampo, da memória de curto prazo, e enviar isso do córtex na memória de longo prazo. Maneira número 1. Através de fortes emoções. Aquelas situações de extrema alegria ou de extrema tristeza têm acesso direto à sua memória de longo prazo. É por isso que você lembra de todos os detalhes daqueles dias de extrema alegria ou daqueles dias de tragédia que você já experimentou. Por mais que você tente esquecer daquela traição, do dia que você pegou a pessoa mentindo para você, que você teve uma grande frustração, que você chorou, que a pessoa te deu um pé na bunda e lá. Você tenta esquecer desses dias, mas simplesmente não consegue esquecer. Porque seu cérebro já consolidou aquelas informações automaticamente. É um processo natural. O seu cérebro percebe que aquela informação, que aquele acontecimento, que aquele fato vem carregado de uma emoção muito forte e por causa disso ele seleciona aquele fato como algo de valor, alguma coisa que merece ser guardada automaticamente. Pois é, não adianta se esforçar, você vai ficar com a lembrança do seu ex, com a lembrança das merdas que já aconteceram na sua vida para sempre. Bom, mas nós temos aqui uma segunda maneira de consolidar a memória, que seria através da repetição, do exercício, do uso constante dessas informações. O que acontece quando você está no meio do mato e começa a caminhar repetidas vezes no mesmo traçado? Isso mesmo, você forma uma trilha e essa trilha vai facilitar o tráfego. A mesma lógica se aplica ao cérebro. Quando você exercita um conhecimento, quando você busca aquela informação repetidas vezes, você meio que vai criando um caminho específico dentro da sua cabeça. Vamos chamar esse caminho específico de conexões sinápticas. Existem dois tipos de sinapse, a química e a elétrica. Uma sinapse química é a junção que permite a comunicação de dois neurônios, sem haver contato físico. A sinapse possui várias estruturas. O neurônio emissor, que podemos chamar de terminal pré-sináptico. Do lado oposto, temos o terminal pós-sináptico separados por um pequeno espaço chamado fenda sináptica. O terminal pré-sináptico libera algumas substâncias químicas que deixam o terminal oposto apto para receber o impulso elétrico. Através dessas sinapses, os neurônios formam conexões entre si, e quanto mais conexões, melhor para a consolidação da memória. Bom, eu acabei de falar sobre a circunstância da forte emoção, né, que ajuda a consolidar a memória, uma coisa que você sofreu bastante, que você gostou bastante. Então eu digo para você assim, o ódio que você tem pela disciplina não vai fazer você aprender nada, tá? E esse ódio, no máximo, vai fazer você lembrar da cara do seu professor pro resto da sua vida. Mas o conteúdo em si
você não vai consolidar por causa desse sentimento de repulsa. É porque o processo com conhecimento, com conteúdos, ele é bem neutro. E, sendo bem franco, a única forma de consolidar isso é repetindo várias vezes, é indo em busca daquela informação, exercitando aquilo. Mas aí eu te pergunto, se eu chegar para uma turma qualquer e falar, galera, vocês vão fazer uma prova daqui 1 mês, quando é que você acha que essa galera realmente vai começar a estudar? Cara, a maioria esmagadora vai estudar um dia antes da prova. E ainda vai ter aquele cara que vai virar e falar assim, mãe, me acorda meia hora mais cedo aí que eu vou ter prova amanhã. Então essa galera vai passar várias horas estudando, os que forem estudar, né? Porque boa parte aí vai confiar na cola, e os que não vão confiar na cola, eles vão estudar várias horas seguidas no dia anterior. Ainda tem uma galera que chega na sala assim, lendo ainda, estudando freneticamente, colocando aquelas informações ali no cérebro. Se o colega virar e perguntar alguma coisa, se ele virar a cabeça bruscamente, aquela informação toda vai para o espaço. Porque está tudo ali muito vulnerável. Você acha que isso está indo para onde? Para a memória de longo prazo? Claro que não. Quando eles fazem esse processo desesperado de estudo, um dia antes da prova, eles estão só colocando aquelas informações na memória de curto prazo. Não vai adiantar muita coisa. Vão fazer a prova ali, vão até acertar muitas questões, mas 2 semanas depois já vão esquecer tudo. É por isso que se você der uma prova do 9º ano para um aluno do 3º ano, é capaz ele não conseguir fazer, porque a galera esquece o conteúdo que estava na prova ali 2, 3 semanas depois de ter feito aquele exame. Sabe? A cultura do jeitinho brasileiro faz com que o aluno estude muito um dia antes da prova. Ele estuda ali 5, 6, 7, 8, 9, 10 horas antes da prova. Mas o certo é que esse aluno estude um pouquinho a cada dia depois das aulas. Não é para estudar muito antes da prova, é para estudar um pouquinho depois da aula. Nós precisamos criar um lema na educação brasileira. E isso daqui eu aprendi com o professor Pierre Luigi. Aula dada, aula estudada, hoje. Mas por que o aluno tem que estudar no mesmo dia da aula? Por que ele tem que estudar poucas horas após a aquisição desse conhecimento? Bom, isso daí está no processo que eu acabei de explicar. A memória de curto prazo, ela armazena as informações por algumas horas, talvez até umas 48 horas no máximo. Se for coisa de exatas, assim, que são muito abstratas, no mesmo dia o cara já pode esquecer aquilo. Se for conteúdo de história, sociologia ou de línguas, que já está atrelado à memória semântica, à memória episódica, aquilo vai ficar até um pouquinho mais, retém mais fácil. Mas no máximo, umas 48 horas que vai ficar aquilo. Eu até recomendo o seguinte, conteúdos de exatas, que são muito abstratos, você estuda no mesmo dia, porque ele vai fugir da sua memória mais rápido, vai sair mais facilmente. E os que você vê na área de humanas, o que você vê especificamente em português ou inglês, ou espanhol, língua estrangeira, estuda no outro dia, estuda no dia seguinte, que aquela informação ainda vai estar ali na sua memória de curto prazo. Mas aí o que acontece é que o aluno tem uma aula hoje e ele vai querer estudar esse conteúdo 1 mês, 2 meses depois para fazer a prova no final do bimestre. E aí, meu amigo, essa informação não vai estar mais na memória de curto prazo. E quando ele estudar, o máximo que ele vai fazer é colocar aquela informação de novo na memória de curto prazo. Ele não vai mandar aquilo para a memória de longo prazo. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que aproveitar enquanto a informação está fresca, viva, ali na memória de curto prazo, exercitar aquele conteúdo e assim ele vai consolidando aquela informação dia após dia. Não precisa estudar muito antes da prova, tem que estudar um pouquinho a cada dia, porque aí você vai rebuscando aquelas informações e criando aquela trilha, formando novas sinapses. O que eu vejo é que os pais viram para o filho e falam: menino, sai da frente desse computador, vai estudar, você tem prova amanhã. Maldito, pai maldito, mãe maldita que está estragando a educação dos filhos. Como eu acabei de explicar, o pai tem que virar para o filho e falar o seguinte: menino, sai da frente desse computador, vai estudar porque você teve aula hoje. Então, senhores pais ou responsáveis, vamos parar com essa história de falar: meu filho vai estudar porque você tem prova amanhã. Você tem que fazer o contrário. Meu filho vai estudar porque você teve aula hoje.
É assim que você está colaborando com o processo de ensino-aprendizagem dos seus filhos. Sabe, nenhum professor do mundo é capaz de fazer um aluno aprender alguma coisa. No máximo, o que um professor pode fazer é ensinar o aluno. O que seria ensinar? Ensinar é fazer a pessoa entender a coisa, é colocar aquela informação na memória de curto prazo. Por outro lado, aprender já é colocar aquela informação lá na memória de longo prazo. E somente os próprios alunos podem fazer isso. Por isso que a gente chama de processo de ensino e aprendizagem. Porque o ensino é responsabilidade do Estado, dos órgãos competentes, da escola, especificamente do professor. Mas a aprendizagem é uma responsabilidade específica do aluno e, claro, com a influência dos pais, porque é a fiscalização dos pais na hora de fazer os exercícios diários, aquele estudozinho diário, né, cobrando aquilo dos filhos, que vai acontecer o processo de aprendizagem, que é a consolidação da memória, a consolidação do conhecimento. Já está bem claro, né, que o nosso jeitinho brasileiro, a cultura brasileira em si, não condiz com um bom e sólido processo de aprendizagem. E cursinho pré-vestibular é a maior constatação desse fracasso no processo de aprendizagem. Então eu dividi esse assunto de educação em 3 vídeos. No primeiro eu falei sobre dinheiro, sobre investimento. No segundo agora eu falei sobre a cultura brasileira, o jeitinho brasileiro e o processo neurológico de aprendizagem. E no meu próximo vídeo eu vou falar sobre os problemas de gestão. E aí vou sincronizar, obviamente, esses 3 temas e formar uma engrenagem compreensiva desses problemas que a gente enfrenta aqui no Brasil. Existe um programa avaliativo chamado Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, PISA. Em 2012, houve uma avaliação de 40 países e o Brasil ficou na penúltima posição, em 39º. A gente perdeu apenas para a Indonésia. Cara, nossos problemas são muito graves. A gente tem que entender qual é a parcela da falta de investimento financeiro, qual é a parcela do governo, e também temos que ter compreensão de qual é a parcela do povo, a nossa responsabilidade. É muito fácil jogar a culpa no governo, é muito fácil jogar a culpa no MEC, nas secretarias de educação, mas não pode ficar só nisso. A gente tem que ter lucidez para identificar aonde está a responsabilidade do governo, aonde está a responsabilidade da gestão e aonde está a responsabilidade e os erros da população, dos pais e dos alunos. Não é porque é moleque, não é porque está no ensino fundamental, que a gente não pode identificar algo de errado no próprio aluno, no comportamento dos próprios estudantes. E eu digo isso por mim, pelo jeito que eu me comportei quando eu era moleque. Boa parte da defasagem do meu processo de educação veio de mim mesmo. A maior parte da deficiência educativa que eu tive esteve sempre comigo mesmo. E eu vejo isso se repetindo nos meus amigos e na próxima geração que está vindo aí. Bom, galera, já falei demais. A mensagem que eu queria para esse vídeo já está bem clara. O maior problema da educação brasileira é a própria cultura, é a deseducação do jeitinho brasileiro. Isso eu não estou querendo dizer que o governo não tenha parcela, porque no meu próximo vídeo a gente vai falar sobre os problemas de gestão e aí chegou a hora de falar do assunto mais polêmico de todos, porque aí vai envolver certas políticas educacionais e isso daí envolve ideologias políticas e a gente se vê no próximo vídeo. Por hoje é só, um forte abraço a todos e falou!